Olá, signo de Gêmeos, tudo bem com vocês? Eu me chamo Nayara Cordeiro e eu vou estar fazendo aqui mais uma leitura, e dessa vez para o seu signo. Pode ser que essa leitura não ressoe com você, então eu te convido a dar uma olhadinha nos meus outros vídeos. A gente tem todos os signos no nosso mapa astral e é isso, pode ser que lá ressoe com o seu momento. Mas eu espero passar uma boa mensagem, então fique aqui. Estamos muito bem protegidos com a proteção do meu amado São Miguel Arcanjo, ancorados pela nossa grande Mãe Lua. Hoje nós estamos na fase da Lua Nova, então, período de renovação. Então vamos lá, vou começar com o tarô. É uma mensagem intuitiva, tá? Canalizada através do tarô, de arcanos maiores agora, com alguns portais. Depois eu vou abrir a mesa com os arcanos menores. Então, vamos lá. Qual a mensagem da espiritualidade para essa pessoa? Tá. A Imperatriz Invertida, o que mais? Por favor. Nossa, várias. Mas eu vou aceitar. Então, eu tenho aqui a Lua, uma ilusão, o enforcado, o momento de você ver uma situação por um novo ângulo, e o portal do perdão. Com a Imperatriz Invertida, eu percebo aqui uma pessoa que não tem vivenciado o seu potencial criador, de gestar, de iniciar, porque a imperatriz invertida, a imperatriz na sua posição normal, seu potencial maior é aquela que gesta, é aquela que gera. Não necessariamente estamos falando de uma gravidez, a gente pode estar falando aqui de projetos, a gente pode estar falando aqui daquela pessoa que tem capacidade de cuidar, tem a capacidade de estar à frente. Com a lua, pode me remeter à intuição, porque, junto com o enforcado, é uma pessoa que pode sim estar passando por um momento de revelação, aonde você tem uma situação pronta na sua vida e você precisa ver essa situação por um novo ângulo. Na carta do enforcado, a gente tem aqui uma pessoa que está de cabeça para baixo e está pendurada. A carta do enforcado também, em alguns decks, se chama o dependurado. Mas é quando você vê o mundo de um novo ângulo. Ou seja, você vai ver uma situação de um novo ângulo. Pode ser que você esteja tendo uma clareza aí, né? Sobre uma situação. E com o perdão, eu acho que você precisa perdoar alguém sobre alguma situação. Pode ser que você, ou pode ser que alguém, né? Pode ser que a gente esteja falando de uma outra, espelhado, quando você lidou com alguém que pode ter julgado uma situação errado. Com a Imperatriz, eu tenho muito forte uma energia feminina. O diabo, uma situação de manipulação. Então, aqui eu posso estar falando de uma energia sim de manipulação. Quando sai a Imperatriz invertida, a Imperatriz, quando ela não consegue vivenciar o seu potencial com maestria, ela manipula uma situação. Pode ser também um homem, não quer dizer exatamente que seja uma mulher aqui, mas aqui no arquétipo, uma situação arquetípica de a energia feminina, a gente sabe que é a energia de idealização. Então, no tarô, a gente tem a imperatriz e o imperador. A imperatriz idealiza e o imperador executa. Os dois arcanos que fazem um casalzão aqui no tarô, porque a gente sabe que a energia do yin e yang, todos nós temos, né? Então, pode ser que você não está conseguindo idealizar da maneira correta, através da sua energia feminina, que
seja homem ou mulher, você deveria ter idealizado. Tem uma situação que você não conseguiu idealizar corretamente na sua vida e agora a vida está te pedindo para você usar o poder da sua intuição, ou seja, a sua energia feminina, para que você veja uma situação de um modo diferente para você liberar com perdão. Meu Deus. Muito forte aqui, né? Bem forte essa mensagem. Eu vou destrinchar aqui com os arcanos menores para a gente entender melhor do que se trata. Então, vamos lá. O enforcado. O enforcado. O que a gente está falando aqui, por favor? O que a gente está falando? Gratidão. Roda da fortuna invertida aqui. Vamos ver. Meu Deus. Aqui, para mim, é uma manipulação muito forte. Eu já tinha o diabo no fundo do baralho e agora saiu o mago. Uma pessoa que ela sabia do seu potencial, ela tinha clareza do seu potencial, ela sabe que é uma pessoa capaz de materializar uma situação, mas ela usa esse dom, essa força para manipulação, ou seja, para uma coisa ruim, entendeu? E aqui com a roda da fortuna invertida, tá me remetendo a um karma, algo negativo, que essa pessoa pode estar vivendo por ter feito algo ruim aqui, tá? O que mais? Gratidão. Então, o eremita invertido aqui pode falar muito sobre você não conseguir se concentrar diante dessa situação, vivenciar isso na solitude que você precisa nesse momento, para ver essa situação de um novo ângulo. Talvez por ter julgado essa situação X, mas não é. De repente você via a verdade numa situação, mas a verdade não é essa. Sobre essa situação, né? O que mais sobre essa mensagem? O que mais essa pessoa precisa saber nesse momento? Tá. Com o eremita invertido e 4 de espadas invertido, você não está conseguindo viver um descanso que você precisa nesse momento para poder enxergar essa situação. Ó, a lua, intuição, oculto, tem algo oculto também. O eremita e 4 de espadas invertido com o enforcado. Então, o enforcado ele sempre está sozinho. O eremita sempre está sozinho. 4 de espadas, ele vivenciou uma situação que envolve pessoas, mas é uma batalha em que ele se encontra cansado. Ele está cansado dessa situação, mas ele não está conseguindo descansar. Ele não está conseguindo descansar. Baralho cigano. Então, eu vou destrinchar aqui um pouco mais, entender qual o aconselhamento aqui para essa situação. O que mais, por favor? Gratidão. O que mais? O urso, mais uma vez, uma situação de manipulação, caiu no chão. Para mim, quando uma carta cai no chão, é uma energia, assim, descontrolada, entende? Pesada. Vou pegar aqui.
Caiu a carta do coração também. Aqui caiu o urso e o coração. Junto com 10 de copas invertido, que é a carta da família, mas invertido, então pode ser uma situação amorosa aqui, entende? Pode ser uma situação que você vivenciou dentro da sua casa. A estrela é uma carta de cura. Então você vivencia essa cura através de um perdão, tá? Porque a estrela caiu em cima do portal do perdão. Se você não parar, silenciar diante dessa história, você não vai conseguir ter a revelação que você precisa dentro de si para intuir essa situação verdadeiramente no que você precisa para você caminhar. A carta da cobra aqui também, junto com a estrela, me remete à cura. Então, você vai viver essa cura através desse período de introspecção, de intuição, tá? Os caminhos, é um novo caminho aqui na sua vida. Não sei qual é a sua posição aqui, mas eu sei que houve uma manipulação, alguém se cegou diante de uma situação, tá? 6 de ouros, uma situação que não há troca. Não há troca. Ou pode ter havido manipulação para se receber algo. 8 de ouros. O que mais? Gratidão. O que mais? Fala sobre essa história. O que mais? O que é preciso compreender aqui sobre essa história? As de paus. O Papa. Rei de copas. A torre. 7 de espadas. 2 de copas. O diabo. Meu Deus. 2 de copas com o diabo. A torre. Rei de copas, o Papa. Cara, isso aqui é uma manipulação dentro de um casamento, tá? Tem a rainha de copas aqui também invertido. Então, para mim, é uma manipulação energética e alguém aqui vive uma baixa, assim, de falta de estímulo para a vida. 6 de ouros, muito ligado à matéria. Então, pode ser, assim, uma situação em que você sente raiva de algo. Eu não sei, mas eu acredito que a parte manipulada já sabe disso, já sabe dessa história, já sabe dessa situação, já tem conhecimento, até porque aqui pede para uma liberação de perdão. Nas cartas iniciadas aqui, então a gente vê uma imperatriz invertida, ou seja, uma pessoa que não consegue viver a sua potência de forma natural, então ela manipula uma situação. O enforcado pede para ver algo de um outro ângulo. E a lua, existe coisas ocultas aqui, então você precisa usar a sua intuição para rever essa história. Pode ser que algo que você julgava como correto não é, entende? E
a cura dessa história está através de um perdão que precisa ser dado. Quem precisa liberar esse perdão, por favor? Quem precisa liberar um perdão aqui, por favor? Qual das partes aqui precisa liberar um perdão? Gratidão, espiritualidade, o que mais? Quem precisa liberar o perdão? Tá. Essa pessoa cansada nessa situação, que não consegue descansar, não consegue se interiorizar, ela vê uma oportunidade perdida, porque agora, com 2 de espadas, ela tem uma clareza sobre uma situação. Com As de Ouros, se trata até de uma, pode remeter até uma questão material aqui, tá? Então eu acho que quem precisa liberar o perdão, que inclusive caiu em cima da carta do perdão, é essa pessoa que está tendo uma clarificação. Pode ser que tenha raiva aqui no meio, né? Porque se precisa liberar o perdão, então tem alguém aqui muito magoada por algo. Então, a mágoa, ela não te leva a lugar nenhum, sabe? A mágoa, ela faz mal pra você, ela não faz mal pra quem te fez algo. É muito difícil, tá? Eu não tô falando que é fácil, independente do que tenha acontecido aqui nessa situação, mas a mágoa ela vai fazer mal pra você. Então, quando você libera o perdão, seja lá de qual forma você vai liberar esse perdão, você desbloqueia os caminhos da sua vida, tá? Porque agora você está tendo uma clareza sobre uma questão. Através de enforcado, você está percebendo uma situação por um novo ângulo e através disso você está tendo clareza, certo? E é o que você precisava. Então, essa história não vai te. Essa história não tem mais para onde ir, entende? Então, assim, já foi, já aconteceu, você já teve o esclarecimento, mas de repente você ainda fica preso no que aconteceu, talvez preso aí nesse passado, no que aconteceu, e isso não vai te levar adiante. Então, vai acontecer essa cura. De que maneira? Quando você soltar, quando você solta a sacerdotisa. Então, eu tô vendo aqui uma pessoa guardando, ocultando muito alguma coisa, mas pode também me remeter à intuição. Portal da alegria. Quando você solta isso, você se abre para o que a vida tem de melhor para você. Você se abre para voltar a ser feliz, para voltar, né, à plenitude, tá? Qual o aconselhamento final aqui? Tá muito forte para ser um relacionamento, tá? Eu não senti isso muito aqui no âmbito corporativo, porque são várias cartas aqui de casal, de família. Me parece ser aqui um término, mas é um término doloroso, né? O que mais, por favor? Qual o aconselhamento para essa pessoa? Seja lá qual for as partes aqui, quem para quem é, já vai saber, né? Então, qual o aconselhamento? Eu tô sentindo assim que muitas das pessoas que vão ouvir essa mensagem é a parte manipulada, que caiu a ficha dessa manipulação e agora tem uma mágoa, uma coisa muito ruim consigo, né? E isso não vai te levar para lugar nenhum, não vai fazer você evoluir. Você evolui quando você libera essa situação e siga adiante, segue adiante. Espírito de luz, brilhe intensamente e ilumine os momentos obscuros da sua vida. Então, você está vivendo uma escuridão.
Você se enrijeceu através dessa situação, entende? Encontre paz no ritmo da sua respiração e na simplicidade do momento presente. Você está muito ansiosa ou ansioso e está precisando respirar, prestar atenção na sua respiração, está muito afobada e precisa urgente olhar para si para poder se iluminar nesse caminho, porque aqui eu tenho o Portal da Alegria. Então você tá vivenciando um momento assim, uma nuvem negra na sua vida, né? Então quando você tira essa rigidez, se volta para sua introspecção, para si, olha essa situação por um novo ângulo, porque querendo ou não, pode ser. Já viram aquela frase assim, ó, há males que vêm para bem? É o que eu estou sentindo aqui dessa situação. Porque alguém descobre uma coisa muito ruim, e aqui, olha, eu vou falar, não foi fácil, é uma situação bem tensa, bem pesada. Eu não acho que essa pessoa passou por uma coisa muito legal, não foi qualquer coisa isso que essa pessoa passou, então, assim, é normal se sentir assim, está na nossa humanidade, mas agora a espiritualidade te pede um momento, um salto de fé, para entender que era para ser e de repente pode ter sido até uma situação, pode ter sido, não, foi uma situação espiritual. O universo planejou para que isso acontecesse, para que você tivesse essa revelação e você conseguisse seguir adiante a sua vida no caminho do que é seu, do que é para você. O que é seu já está escrito, entende? É isso. Então, eu desejo muita luz aí na sua caminhada. E precisando de mim, eu estou no link da descrição. Aliás, não é um link, é o meu WhatsApp que tem lá. E é isso, eu faço as minhas. Eu tenho esse WhatsApp que é direto para as minhas consultas particulares. Então, se você precisar aí de um esclarecimento maior sobre essa história, você se comunicando, eu vou saber entender um pouco mais e aí eu vou conseguir te direcionar melhor nessa história, nessa situação. Tá bom? Então é isso, um grande abraço e até a próxima.